Oi, boa noite. Eu só tô tentando aqui ajustar o perfil de Instagram do escritório aqui para colocar, para começar a live. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Tentando aqui colocar, deixar certinho aqui no live do Instagram para começar. Estão me escutando aí? Tá tudo certo? Primeira vez que eu estou fazendo live no Instagram, só para confirmar se está todo mundo me escutando aí. Estou vendo alguns sinais de positivo, agradeço aí a presença dos amigos, colegas, o pessoal do turismo, a Átila, a Débora, Pig, a Marina, Naíse, o James, a Dani, vereador Dinho, que começaram já com a gente. E queria passar um pouco dentro aqui do escritório, dentro da Valtric Advogados, algumas informações que a gente tem para tentar contribuir junto com tudo que está acontecendo aqui no nosso país, dentro da questão do coronavírus e dentro de tudo que a gente pode fazer para ajudar. Primeiro aqui, vou primeiro fazer uma breve análise da questão jurídica, um breve histórico. Basicamente, o que regulamenta a atuação dentro do mercado de turismo é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Pouquíssimas vezes a gente vê alguns julgamentos fora o que está dentro do Código do Consumidor. Ou seja, você tem do lado o consumidor, que é todo aquele que é o último da linha, né, dentro de uma cadeia, né, e você tem um fornecedor que tem diversas pessoas podem ser os fornecedores. Como de senso comum, todo mundo entende que o fornecedor é a agência de viagem que vende a passagem, o pacote e o produto de turismo, mas o fornecedor vai desde a agência da empresa aérea, vai a operadora no exterior que vende o pacote, são diversas partes que atribuem à cadeia o papel de fornecedor. O nosso Código do Consumidor, infelizmente, eu falo infelizmente, já vou dizer por quê, ele equipara todo mundo que trabalha na cadeia e responde independente de culpa, ou seja, você pode ter uma agência de viagem que intermediou o pacote da venda de uma passagem, vir a ser responsabilizada por um fato que aconteceu apenas em função da empresa aérea. Não cabe a nós discutir, a gente poderia ficar a noite inteira discutindo sobre isso, se isso é legal, não que seja legal porque hoje está na lei, mas se isso é razoável ou proporcional. Mas o que a gente está, e paralelo a isso, antes de entrar na questão da questão do vírus, como a justiça brasileira tem enfrentado essa questão, principalmente que é o que aflige a maioria das pessoas, as questões relacionadas aos cancelamentos de viagem. Independente dos motivos, seja vírus, seja viagem, o Superior Tribunal de Justiça acabou tendo um entendimento que a primeira linha de corte é que a multa deve ficar entre 20% a 30% do valor. É isso no contexto geral. Bom, para o pessoal que está chegando agora, te apresentar, sou João Pimenta, sou advogado, sou da Valtric Advogados, e muito embora hoje o foco do nosso escritório seja direito ambiental, em termos de crise a gente está ajudando e contribuindo um pouco com a sociedade. Eu particularmente trabalhei antes de começar a faculdade de Direito como agente de viagem, então sempre tive essa oportunidade. Tem vários amigos e colegas que é do meio. No sentido desse, recentemente, para ajudar uma antiga colega, a gente foi demandado para resolver um problema de uma imposição de uma penalidade pela uma empresa aérea. Então hoje eu vou conversar um pouco sobre todas as questões que estão relacionadas desde o consumidor e até o fornecedor, que é a agência aérea, quais que são as responsabilidades e os deveres de cada um
dentro desse novo momento que a gente está vivendo do Brasil. Tá? Então, eu falei um pouco da penalidade antes do vírus. As penalidades hoje no âmbito do Superior Tribunal de Justiça giram na faixa de 20% a 30%. A empresa tem que sempre, para ser uma penalidade acima, a empresa fornecedora do produto teria que comprovar que não teve como vender ou deixar de comercializar aquele produto, que é muito difícil. Tá? Mas em termos dentro do turismo, a gente hoje está uma questão totalmente atípica do Brasil. No mundo, a gente desconhece qualquer situação com que o mercado, seja de turismo, seja jurídico, está se relacionado com isso, porque teve uma questão que não foi dado, quem deu causa à pandemia não foi nem o consumidor nem o fornecedor, ou seja, nós não temos um agente causador do dano, ou seja, tanto de que tem compra e tanto que é aquele que vende, nenhum dos dois foi responsáveis. Então é um momento atípico. Então, e como nunca teve algo na história, nos anos relacionados a essa questão, a esse tipo de pandemia, é muito incerto dizer o que o judiciário vai entender e como o judiciário vai julgar. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso caso, depois a gente foi demandado umas 2-3 semanas atrás, porque a agência de viagem ela tinha um grupo contratado para viajar. O grupo foi firmado no ano 2019, não existia no mundo qualquer incidência dessa questão do vírus. Então, quando você faz um contrato de grupo, esse contrato ele tem algumas peculiaridades. Ele é um contrato, nesse caso da agência de viagem com a empresa aérea, ele é um contrato com regras próprias. Ou seja, diferente de um contrato de um consumidor que compra com a empresa aérea, ele não é regido pela relação de consumo. Ele vai dentro do direito civil brasileiro, então tem regras próprias. Então, nesse caso, tinha uma penalidade se a empresa aérea cancelasse o grupo. E ela teria que pagar uma penalidade se o cancelamento fosse feito até 30 dias da viagem, de 50%, isso para a empresa aérea, do valor da passagem contratada. Ou seja, no final de fevereiro, os participantes do grupo, a viagem era para a Itália, ou seja, já começava a pipocar os casos na Itália, e a maioria das pessoas eram idosas, elas se manifestaram para a agência aérea que não tinham como viajar, entendeu? Isso hoje não teria a melhor condição, por diversos outros fatores, além da questão da pandemia, e se manifestaram para cancelar a viagem. Então a agência de viagem contactou com a empresa aérea, formou da questão relacionada ao problema do vírus, não foi ela causadora, e a empresa aérea foi irredutível, não, você vai ter que pagar as cláusulas contratuais e nós não podemos abrir mão dessa cláusula. Então a agência nos procurou e a gente analisou, entendeu, para o caso dentro da empresa aérea, que a gente não poderia entrar na relação de consumo, tá? A relação de consumo entre duas empresas jurídicas ela não se aplica. Mas aí a gente foi estudar novamente aquilo que a gente aprende na universidade e que às vezes é usado de forma muito banal, o que seria a questão do caso fortuito e força maior. Nós temos dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, dentro do seu artigo, deixa eu pegar o número aqui, artigo 393, que fala sobre o caso fortuito e força maior. Muito embora eles sejam distintos, né? Aí vai ter doutrinador que vai dizer que o vírus é um caso fortuito, outro vai entender que é força maior. Eu particularmente defendo a aplicação do conceito de excludente de força maior. Mas independente se isso é caso fortuito ou força maior, é positivado no mesmo código e os efeitos são os mesmos. Que ele diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aí nós temos uma situação agora que é aplicado entre o consumidor e o fornecedor, entendeu? Porque tanto o consumidor como o fornecedor não deram causa à pandemia. Então os dois podem alegar essa excludente. Então por isso que eu digo assim, é muito incerto
entendeu? Um consumidor agora querer cancelar uma viagem e alegar o caso fortuito e querer o reembolso de 100% dos valores pagos, sendo que o fornecedor também pode alegar, olha, também eu não dei causa, então eu não preciso responder, devolver os 100% dos valores pagos. E esse é o impasse que o judiciário vai se deparar. Então, no sentido de tentar, imagine o colapso do sistema de turismo hoje, se todo mundo que tem pacote, passagem comprada, resolvesse cancelar sumariamente e pedisse reembolso integral. Toda a cadeia, porque você, aí dentro da questão econômica, você recebe o pagamento, você utiliza a sua comissão, né, que as empresas são comissionadas aí entre 5% a 30%, a média do mercado gira 10%, e eles vão ter que devolver 100%. Imagina uma empresa aérea que não está voando, tendo que pagar todos os seus custos operacionais, seus funcionários, tendo que reembolsar todos os valores pagos. Então o governo, acertadamente, ele editou uma medida provisória, deixa eu pegar o número, 925 do dia 18 de março, que ele dá fôlego para as empresas aéreas enfrentar essa questão do período de crise, que permite que esse reembolso seja realizado num prazo de 12 meses. Então, por mais que você entre hoje, peça os valores de volta, seja administrativo, seja judicial, vai ser muito improvável que o judiciário obrigue as empresas aéreas hoje a devolver todos esses valores pagos. Hoje, essa medida provisória vale a pena para as empresas aéreas. Muito embora o Ministério do Turismo tenha falado na sexta-feira, mencionado algo relacionado aos pacotes de turismo, mas por enquanto essa medida provisória ainda não existe. E o governo também foi além e ele firmou a possibilidade para permitir, o incentivo do governo hoje é fazer com que todo mundo remarque o que for comprado. Seria a forma mais suave de resolver todos os problemas. Claro que há exceções que não poderão ser remarcadas, mas a diretriz do governo é remarcar sem ônus. Permitindo, e aí talvez seja a questão mais dúbia dentro da medida provisória, que há uma possibilidade também no parágrafo 1º, a possibilidade de aceitar um crédito para utilizar num prazo de 12 meses a partir da data do voo contratado. Ou seja, se meu voo foi com... Não a data da passagem, tá? Não a data da compra da passagem. Então, se eu comprei uma passagem em dezembro de 2019 para viajar em maio de 2020, eu teria a possibilidade, com base nessa medida provisória, de utilizar o crédito dessa passagem comprada num novo voo até maio de 2021. Aí nós estamos esbarrando, entendeu? Já vou chegar nos problemas que o mercado está enfrentando. Paralelamente a isso, as empresas de aviação do país, elas assinaram um termo de ajuste de conduta. Para quem não é do meio do direito, o termo de ajuste de conduta é um acordo que é feito para resolver situações não omissas, mas a questão para dar segurança para as empresas aéreas, o poder público, o Ministério Público, para resolver de uma forma mais suave, sem a necessidade de judicializar todas as questões relacionadas aos contratos de compra e passagem aérea. Então é um termo de ajuste de conduta forte, porque ele foi assinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ele foi intermediado pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e com todas as empresas aéreas membros da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA, que nada mais é que a Latam, Gol, Azul, Passaredo e MAP. Ou seja, esse acordo foi firmado com todas as empresas aéreas brasileiras. Que aquele positivo, um pouco que diz a legislação, de permitir o reembolso sem multa, só que aí ele tem uma condição diferente da medida provisória, que é só para as passagens aéreas compradas até a data de assinatura do acordo, que é dia 20 de março. Ele permite a remarcação sem multa entre as passagens aéreas da data do dia até o dia 30 de junho, salvo engano. E a medida provisória permite a remarcação até o dia 30 de dezembro de 2012.
2020, ou seja, nós temos um acordo e uma medida provisória. Termo judicial, não tem dúvida que a medida provisória é hierarquicamente superior a um acordo, mas também ninguém quer levar essa discussão para o âmbito do Poder Judiciário. Mas, em resumo, acho que as pessoas que têm passagem comprada com alguma empresa aérea, hoje já tem esse acordo, e esse acordo permite o reembolso, permite a remarcação da passagem até o dia 30 de junho, sem multa, ou permite alteração a partir dessa data, obedecendo sempre a seguinte premissa: passagem aérea comprada em alta temporada eu posso alterar para qualquer data, passagem aérea comprada em baixa temporada eu posso alterar para a mesma data de baixa temporada, sem pagar, e se eu quiser alterar para uma alta temporada teria que pagar multa. Ou seja, há mecanismos. Só que aí nós temos as empresas aéreas hoje, e aí o grande problema, porque ninguém quer remarcar a passagem agora. Todo mundo seguro primeiro de remarcar e contrair nova viagem e nova data. Essa é a primeira premissa, então ninguém vai remarcar agora. Segundo, as empresas aéreas estão obrigando as viagens serem realizadas até o dia 30 a 31 de dezembro. Então as pessoas também não querem viajar esse ano. Muitas pessoas têm que recompor a vida, muitas pessoas estão, enfim. Então a gente vai entrar na questão da subjetividade de que as pessoas querem. Então, só que a medida provisória, ela permite a remarcação, o uso do crédito por até um ano da data da viagem. E o termo de ajuste de conduta faz com que as empresas aéreas obedeçam a data do bilhete. Então, para quem não trabalha na área de turismo, se você compra uma passagem, por exemplo, em julho do ano passado, ela tem uma validade de um ano a partir da data da compra da passagem. Ou seja, então essa pessoa, com base nesse termo de ajuste de conduta, deveria viajar até julho desse ano. A medida provisória diz o contrário. Então a gente tem E as empresas aéreas estão se parando muito do que diz a medida provisória. Então, um sinal de possíveis judicializações da questão. E tem a questão do reembolso. Como eu falei, ninguém quer fazer o reembolso. Mas a gente tem aqueles casos que as pessoas não podem viajar. Não tem como, ou não tem dinheiro, e não tem outra situação senão ir pedir o reembolso. Eu defendo, muito embora, eu defendo uma solução híbrida para essas situações. Porque não adianta você querer 100% de volta, porque a empresa não vai... A empresa que vendeu vai brigar parada naquela cláusula. Quem vai ganhar? Em tese, o judiciário tem tido... O consumidor tem sempre prevalecido. Mas, como eu falei, é uma questão muito incerta, a gente não sabe como vai ocorrer os julgamentos daqui para frente. Por outro lado, os fornecedores vão estar amparados nas decisões do Superior Tribunal de Justiça que diz, olha, eu tenho aqui a possibilidade de reter uma multa de até 30%. Em situação atípica, eu já poderia cobrar essa multa. Então, se a situação é atípica e eu não causei o problema, eu tenho a legitimidade para cobrar essa multa. Então, eu defendo que, em caso de cancelamento por reembolso, em regra geral, e a pessoa não quiser remarcar para uma nova data, que seja aplicado a multa entre 10% a 30%. A diferença vai ser dentro da questão do caso concreto. Por exemplo, aquela empresa que intermediou a venda de um pacote turístico. Se o operador está propondo devolver 100% do que ele recebeu, você não pode utilizar esse mecanismo para também segurar valores que não são seus. Então você pode repassar para o seu cliente o valor que você está recebendo do seu fornecedor e reter o valor da sua comissão, que geralmente fica na faixa de 5% a 15%. Esse 5% a 15% estaria amparado dentro daquilo que defende o Superior Tribunal de Justiça em questões atípicas. Mas também é uma questão tudo muito incerta, como eu falei. Mas em resumo, há possibilidade de remarcação, incentivo da medida provisória de trabalhar no sentido de remarcar sem custo. Se as empresas aéreas não quiserem fazer a remarcação sem custo, ainda que obedecendo a questão da sazonalidade, há motivos inclusive para demandar. Busca o judiciário dentro do primeiro momento
Eu tenho recomendado a todos os meus clientes, antes de judicializar essa questão, e principalmente se a gente vê a possibilidade de resolver na via administrativa, é utilizar o canal da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o site consumidor.gov.br. Porque o próprio TAC coloca, esse TAC, acordo feito com as empresas aéreas, coloca a possibilidade de resolver casos omissos por meio dessa ferramenta. Então você pode procurar o Serviço Nacional do Consumidor, abrir a sua reclamação, colocar o que você deseja, comprei uma passagem, comprei uma multa, não estão me dando a possibilidade de remarcar para o ano que vem, e porque a grande maioria das situações hoje você consegue o Roger está falando que as pessoas não estão conseguindo entrar no meu perfil, que está fechado. Bom, depois eu vou disponibilizar, vou gravar a live e vou disponibilizar para todos no canal da Valtryk Advogados. Então você pode fazer essa reclamação dentro do consumidor.gov.br. Se não conseguirem fazer, se não for possível, aí sim buscar a judicialização. Lembrando que tudo muito incerto, mas a Marina está lembrando aqui para me seguir, Roger, ver se as pessoas me seguir, deixa eu ver se eu consigo autorizar. Mas depois, se não der, eu disponibilizo o vídeo. Então, voltando ao nosso raciocínio, busquem a judicialização primeiro? Não. Busquem a ferramenta... A Anaíse está falando para seguir o do escritório, que dá para ver. Tá? Quem está seguindo o Valtryk Advogados também consegue me acompanhar aqui na live. Eu estou com os dois telefones abertos aqui na frente. Então, primeiro fazer a reclamação na via administrativa. Primeiro tentar de todas as formas, seja você consumidor, seja você fornecedor, tentar solucionar e compor na forma mais possível. Como eu falei, eu não sei como o judiciário vai julgar, eu não sei se o consumidor vai ter a razão. Nem todos os pacotes de passagem a gente consegue levar para o juizado especial, porque tem um limite de 40 salários mínimos. Então você também vai discutir uma questão no pacote de 2.000, vai contratar um advogado para resolver um pacote de 2.000, às vezes o teu custo vai sair mais caro que o que você resolveria. A Anaíse está lembrando aqui que o sistema de reserva de passagem aérea só consegue fazer 300 dias para frente. Então, por mais que você queira viajar, entendeu? E queira viajar em outubro, novembro do ano que vem, você só consegue fazer essa remarcação 300 dias antes da viagem. Por exemplo, a empresa Delta anunciou que vai poder pedir a remarcação da passagem aérea, da via administrativa das passagens afetadas pelo coronavírus para daqui a 2 anos. Ou seja, talvez esse era o mito que as empresas aéreas tinham, mas tem que remarcar em 1 ano da data da compra, não posso deixar para frente, entendeu? Algo que as empresas aéreas vão ter que dar um jeito. E isso é plenamente possível porque a Delta até confirmou agora essa possibilidade de remarcar a passagem para daqui a 2 anos. Então, essa questão administrativa é plenamente solucionável, a Delta colocou como sim. Tá? Então, resumindo, penalidades excessivas para cancelar grupos para agências de viagem. Eu entendo que não cabe 0 de pena, para 0 de multa para ambas as partes. Não cabe multa porque a situação atípica falou. Segundo, tem uma passagem aérea, você consegue, a medida provisória e o termo de ajuste de conduta permite que você receba um crédito para usar. Tá? Agora, o termo de ajuste de conduta ele limita as passagens aéreas compradas até 30 de junho. Só que acredito que ninguém vai querer definir a viagem para viajar em maio, junho, que as questões hoje estão muito incertas. Há ainda a possibilidade no termo de ajuste de conduta a Anaíse está lembrando, de alterar o trajeto.
Entendeu? Por exemplo, você comprou uma viagem para um seminário em Brasília, no caso a minha esposa aqui, ela tinha um evento em Brasília, ela não vai mais a Brasília, não vai mais passear a Brasília, eu posso utilizar o crédito, seja com pontos ou seja em dinheiro, para fazer uma viagem para São Paulo, Rio, e ir pagando a diferença. Então, plenamente possível. E creio que a maioria das pessoas que têm uma viagem comprada vão acabar podendo remarcar por um outro trajeto. E essas remarcações de trajeto você não paga penalidades de alteração e você não paga, e você só pagaria a diferença de tarifa se houver. Então, se você pagou R$700 na passagem para Brasília, você pode utilizar para uma passagem de até R$700 para o Rio de Janeiro, Salvador, Nordeste, usando o mesmo crédito, não pagando penalidade. Agora, não quero viajar, entendeu? Não quero, vou pedir um reembolso. O reembolso das empresas aéreas brasileiras hoje são muito caras e acabam, às vezes, sendo o valor da passagem aérea. Que aí eu particularmente não concordo. Eu acho que aí eu não concordo de antes do coronavírus, que o limite não pode ser nunca acima de 30% do valor da passagem. Mas isso é uma causa que poderia ser plenamente demandada em juízo. Por exemplo, você comprou uma passagem de R$2.000, aí você não quer viajar por diversos fatores que a gente não cabe aqui relacionar, e você vai entrar na vala de discutir, a empresa aérea quer cobrar uma multa de $300, que hoje o dólar 5 daria R$1.500. Você só receberia 500. Eu acho isso também, essa mudança, porque para a empresa aérea está valendo tudo normal, para você não. Também não concordo, e isso dá para questionar dentro no âmbito do Poder Judiciário. É o famoso que a gente chama no jurídico enriquecimento ilícito. A empresa aérea vai ficar com todo o bônus e você com todo o ônus. Tá. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, questionamento que a gente possa responder aqui, eu estou à disposição agora. O objeto aqui não é fazer palestra, né? Eu só contei um pouco da experiência. Essa ação que a gente apresentou para a agência de viagens de Brusque, acabou replicando no site Tribunal de Justiça e acabou replicando na capa do Valor Econômico na sexta-feira. Talvez tenha sido a primeira decisão, eu desconheço outras aqui no Sul, relacionando a suspensão de regras contratuais sobre pagamento de multa em tempo de coronavírus. Aí eu esqueci de falar a outra cláusula do Código de Processo Civil, foi com essa cláusula que a juíza suspendeu, a cláusula, o artigo 478, é a resolução por onerosidade excessiva, ou seja, eu tenho um contrato firmado com uma empresa. Isso vale muito mais para a relação entre agente de viagem e fornecedores. Eu tenho uma multa, e essa multa não pode ser muito forte para um lado e para o outro não, sob pena de também configurar um enriquecimento ilícito. E é com base nesse artigo que eu acho que as discussões vão se tratar dentro do judiciário. Caberá a cada uma das partes mostrar, porque caso fortuito força maior foi para todo mundo. Então é uma discussão que pode se aplicar para os dois lados. Agora, a resolução por onerosidade excessiva vai depender de caso a caso concreto. Se para o consumidor ficou muito forte, se para o agente de viagem ficou muito alta ou se para o fornecedor ficou muito alta. É algo que só dá para analisar mediante a caso concreto. A Anaís pediu para falar um pouquinho sobre a Secretaria do Consumidor. Nós temos hoje no âmbito administrativo do consumidor todos os órgãos do PROCON, que são os mais conhecidos, né, no âmbito do município e no âmbito do estado. Só que esses órgãos... Eu não vou tecer comentários a respeito do PROCON, não. Eu vou pela questão de objetividade que eu já tive... porque o PROCON está um pouquinho mais distante dessas empresas do Mercado Nacional do Consumidor. Por quê? O governo federal criou essa Secretaria Nacional do Consumidor e para canalizar todos os problemas, todas as remarcações, ela mantém acordos, todas as empresas que participam, as empresas aéreas, grandes empresas do país, elas já têm acordo firmado com o governo federal. Então, elas têm uma efetividade de resolução de problema um pouco mais efetiva do que aquelas realizadas no âmbito dos PROCONs. Eu não estou querendo desmerecer, não estou querendo criticar, estou só querendo ser objetivo pelo que eu tenho visto nesses últimos 2 anos atuando aqui dentro do Poder Judiciário.
Inclusive tem juízes em algumas comarcas que antes de analisar o processo, eles remetem que a parte faça essa reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor. O site é consumidor.gov.br. Então, os próprios juízes, por quê? O que eles fazem? Para se tiver acordo, é resolvida a situação ali. Se não tiver acordo, o juiz já até nem marca a audiência de conciliação, porque não adianta, já passou um crivo da Secretaria Nacional do Consumidor e vai direto para o trâmite processual. Que a maioria hoje, alguns juízes hoje até dispensam essa audiência de conciliação, porque no final das contas acaba nunca tendo acordo e só ocupa a pauta do Poder Judiciário. Então, alguns juízes exigem isso, eu não concordo, mas o tempo que eu parar para discutir com o juiz que eu poderia demandar sem a intervenção da via administrativa vai demorar mais do que eu pedir para o meu cliente fazer esse chamado. Isso é questão de prática para resolver a questão da forma mais objetiva. E como eu falei, o próprio termo de ajuste de conduta, ele dá essa abertura para casos omissos serem resolvidos dentro do portal. E as empresas aéreas sim respondem. Elas respondem, elas são objetivas, elas já constituem créditos. Alguns clientes que eu tenho dentro da minha agência da JP Milhas, que eu recomendei para entrar em contato no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, acabaram resolvendo o problema agora, inclusive a época agora do coronavírus. Então ela é uma questão muito efetiva. E se não resolver, tu já tem todas as situações prontas para discutir dentro do âmbito do Poder Judiciário. Gente, mais alguma dúvida? Hospedagem e diária de hotel. O Hélio está perguntando. A primeira questão tem que ser verificado de onde e como você comprou essa questão do hotel. Se você comprou direto com o hotel, a questão você resolve com ele. Se você comprou por uma agência de viagem, essa questão você vai ser verificado com a agência de viagem. E se você comprou por um site na internet, pelo site. O que acontece hoje, do ponto de vista da experiência dos consumidores, os sites estão cada vez mais difíceis o contato. Não vou nomear empresas, mas tem alguns que nem respondem mais essas notificações por e-mail. Agora, esses casos vocês podem primeiro reportar na Secretaria Nacional do Consumidor e, se não, buscar o Poder Judiciário. A vantagem dessas grandes empresas é que você tem a possibilidade de demandar judicialmente e é muito fácil a citação aqui no Brasil dessas empresas. E a experiência mostra que a maioria das empresas, assim que for citada dentro do processo judicial, resolve fazer acordos. Mas a experiência que eu tenho visto, principalmente das pessoas que trabalham na área, é que há muito poucos casos de hotéis que estão irredutíveis, de não poder remarcar o pacote. Então, a maioria está... Dentro da remarcação, a premissa maior dentro do mercado de turismo é remarcar sem multa para uma outra data dentro da mesma estação. Como eu falei, não adianta eu trocar um pacote de inverno em Fernando de Noronha para querer ir na alta temporada de janeiro e fevereiro. Claro, aí as empresas, se quiserem cobrar diferença de tarifa, poderão até cobrar. Tem a legitimidade para isso, mas muitos acabam também nem cobrando. Agora, o hotel não quer devolver, não quer impor penalidade. Olha, em termos normais, ele deveria devolver não menos que 70%. Em termos de vírus, vai depender do caso a caso de cada demanda. A Anaíse perguntando, ela pode demandar pelo cliente? Não. A legitimidade ela poderia demandar pelo cliente se tu buscasse a justiça comum, que demanda custas, que ali ele vai fazer a procuração e te dá a procuração de poderes para você representar ele em juízo. Mas ali tem custas, tem taxa, se você perder tem uma sucumbência, então não é uma questão que eu recomendo. As agências podem demandar de questões genéricas se você, por exemplo, conseguir identificar, a maioria dos meus problemas eu tenho 80 passagens que ele comprou com a empresa aérea X e a empresa aérea X está me causando problema. Aí caberia sim a agência demandar uma ação de obrigação de fazer contra a empresa aérea para resolver o problema de todos os seus clientes. Caberia sim essa discussão. Sempre lembrando que o teto do juizado especial é até 40 salários mínimos, então a
a discussão acima de 40 salários, ela traz para a justiça comum. Mas aí, mecanismo, dividir grupos, você não precisa demandar para todo mundo junto. Mas você não consegue, dentro do juizado, que onde não tem custos, não tem custa, você legitimar para falar o nome dele. O Naíse, ainda sobre o site do governo da Secretaria Nacional, eu não entendi que dúvidas que eu poderia abordar, o que eu não falei, o que não está claro para ti. Ah, sim, era a mesma pergunta. Gente, vamos lá. Dúvidas? Mais algum questionamento? Que bom, ficou claro. A Naís está respondendo que ficou claro. Bom, era basicamente isso. É consumidor.gov.br. Tem um BR no final. Esse é o site da agência de consumo. Nele você pode, se você quiser fazer o trabalho, eu sei que muitos agentes de viagem acabam fazendo esse trabalho pelo cliente. Você pode, como a gente faz no judiciário, quando o cliente peça para o cliente fazer o seu cadastro, você faz para ele, cria uma senha e depois você pode se passar pelo seu cliente e colocar essas questões. O Léo está perguntando sobre a audiência marcada. As audiências que foram marcadas para o mês de abril, o judiciário está suspendendo. Os prazos estão suspensos até 30 de abril. É uma incógnita para maio, mas todas as audiências, agora eu vou falar aqui em Santa Catarina, nesse período foram remarcadas, foram adiadas, foram canceladas e o judiciário ainda nem remarcou. Vai depender da pauta assim que regulamentar. Agradeço aí a Marina, que agradeceu. Obrigado, Marina. Obrigado, Roger. A Cláudia está lembrando aqui que essa decisão da juíza de Brusque pode embasar a decisão de outros juízes. Eu não tenho dúvida, porque a juíza, essa decisão do nosso escritório, a juíza acolheu a nossa tese da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Se você insistir apenas nessa questão do caso fortuito ou força maior, ele pode não ser o suficiente para resolver. Agora, a resolução contratual, onde fica muito mais desequilibrado por um lado, é fundamento para discutir e resolver. E dentro do... E aí que tá, porque existe agora um projeto de lei do deputado Antônio Anastasia, já foi inclusive aprovado no Senado, que ele permite, eu vou dizer o artigo aqui, ó, ele permite o seguinte, o artigo 6º, ainda não virou lei, mas é o primeiro passo para virar lei, já passou no Senado. As consequências, o capítulo 4 da resolução, revisão dos contratos. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções do contrato, incluídas as previstas no artigo 393, que é caso fortuito e força maior, não terão efeitos jurídicos retroativos. Ou seja, não posso questionar isso para a questão pretérita à data do dia 20 de março, que foi a data que foi declarada a pandemia. Não se consideram fatos imprevisíveis alguns dos códigos, e aqui o importante, as regras sobre revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei 8.245 não se sujeitam ao disposto no caput desse artigo. Para fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil. Então, tem umas questões que acredito que vão sopesar a aplicação desses artigos do Código Civil versus o Código de Defesa do Consumidor. Para nós, para o nosso escritório, foi mais satisfativo a resolver um problema. O nosso cliente, para vocês terem uma noção, ele tinha uma multa para ser cobrada que correspondia a 50% do faturamento, nem do lucro do ano inteiro. Ou seja, a multa por si só inviabilizava de forma econômica a operação da agência de viagens. E segundo, que abre uma possibilidade de discutir, já que essa ação, outras situações, seja para o consumidor ou seja para o próprio agente de viagem.
Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Eu vou encerrar a live aqui. Se quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato aqui pelo Instagram do escritório, pelo meu Instagram, que eu encaminho para o escritório, ou pelo meu e-mail profissional, joão@valtric, com wck.adv.br. Agradeço a presença de todos. Foram mais de 50 pessoas que compareceram, entraram e saíram aqui dentro da nossa live. Então, muito obrigado a todos vocês aí.